Um bom documentário para vocês e daqui a pouquinho a gente se encontra. Tente imaginar essa cena que seria surreal hoje em dia. Lula se reunindo em clima festivo com centenas de pastores evangélicos. Foi um templo da Igreja Sara Nossa Terra, no Rio. Isso aconteceu em outubro de 2002. É Deus, só Deus. Nas fotos que saíram nos jornais, o petista estava acompanhado desse bonde aqui. O senador Magno Malta, A glória de Deus. o então deputado federal Bispo Rodrigues, articulador político da Igreja Universal, Marina Silva e Benedita da Silva. E um estranho no ninho, um pastor de uma igreja de bairro sem grande expressão política até ali. Mas o discurso desse pastor levantou a plateia. A nossa oração é que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe Luiz Inácio Lula da Silva, o próximo presidente do Brasil. 22 anos atrás, o Malafaia que você conhece era bem diferente. A Igreja de Jesus está acima disso tudo. Naquela época, ele ainda ostentava um bigodão à la Seu Madruga. Na eleição de 2002, o Malafaia apoiou o ex-governador do Rio, Antony Garotinho, para presidente. Fé no Brasil, fé na vitória, fé no Brasil, pra mudar nossa história. Garotinho, garotinho. Com o Garotinho fora do páreo, percebeu a direção do vento e aderiu ao Lula no segundo turno. Essa que é a verdade. O Malafaia diz ter trazido para o lado do petista cerca de 2.000 pastores. Eu tô deduzindo. Esse episódio mostra bem como Silas Malafaia sempre foi um camaleão na política. Antes do Lula e do Garotinho, ele já tinha apoiado o líder de esquerda Leonel Brizola, Filhotes da ditadura! depois apoiou os tucanos José Serra e Aécio Neves, É a questão central de um Bem-vindos governo. a um novo jeito de e governar. até mesmo a ambientalista Marina Silva. Eu sei o que é passar fome! Mas com Jair Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro. aí foi diferente. Deu match e o namoro virou casamento, Igual um casamento, muitas vezes. que dura até hoje. Bolsonaro eu conheci porque a esposa dele frequentava a minha igreja. A da Penha. Tá? A Michele. E aí Bolsonaro, ele convivia com ela e tal, gostava de me ouvir. Tá? Quando eu pregava na igreja da Barra, ele ia lá para me assistir. Eu oficializei o casamento, porque eles não eram casados. Quem fez fui eu. Civil. Isso. Aí, olha o que aconteceu interessante. Todos os debates na Câmara, nas audiências públicas, Bolsonaro fazia dobradinha comigo, eu não tinha amizade nenhuma com ele. Nenhuma. As temáticas de Bolsonaro são as temáticas nossas. Então, dizer que Bolsonaro vestiu uma capa agora é a moda das covardias. Porque Bolsonaro sempre defendeu isso que a gente defende. Quando a onda de extrema-direita varreu o país em 2018, ele destoava daquela fauna bizarra que acompanhava o capitão. O Bolsonaro trazia a reboque todo tipo de gente, de astronauta a astrólogo, de ex-ator pornô a general defensor da ditadura, Falam tanto dos meus pornôs. Fenômenos naturais. e picaretas dos mais variados tipos. Deus, pátria, família. Venha, pode vir. Eu quero orar por você. O Malafaia orbitava a cobertura política há muitos anos. Volta e meia estava envolvido em alguma polêmica. Era conhecido por atacar a população LGBTQIA+, as feministas. Se você chamar um homossexual de doente, eles querem te denunciar no Ministério Público. Com as polêmicas, virou convidado frequente de programas de auditório. Você ligava a TV e quando menos esperava ele estava no SBT com o Ratinho ou no Super Pop na Rede TV. Ele, na verdade, talvez seja hoje a maior audiência dos evangélicos. Pelo menos da televisão, a maior audiência. Silas Malafaia. Mas essa exposição inusitada tinha motivo. Na época da eleição, aquele pastor de voz estridente era bajulado por políticos poderosos. Quero encerrar aqui as minhas palavras, Lula, citando alguns textos da Bíblia para alguém que vai dirigir uma nação. Muita coisa mudou na vida do Malafaia do dia em que ele decidiu apoiar o Lula para quando ele firmou a aliança com Jair Bolsonaro. Eu sei que eu fui um pinguinho d'água. Aqui, ó, presidente do país. Isso não serve pra lado nenhum. A principal delas foi que ele se tornou dono de uma igreja em 2010. Depois disso, o Malafaia tomou um banho de loja.
Abandonou o bigodão e as roupas bregas e no lugar entraram ternos comprados nos Estados Unidos e relógios Rolex. Ele também fez implante capilar. Olha a arbitrariedade deles! Essa transformação, tanto na ideologia quanto na imagem, sempre me intrigou. Como o Malafaia deu esse salto em direção à extrema-direita? E como ele deixou de se portar como um homem de aparência simples para viver uma vida de milionário? Eu passei o último ano inteiro tentando encontrar respostas para essas perguntas. Entender quem Silas Malafaia é de verdade. E eu vou te contar detalhes inéditos sobre o passado, os bens e a rede de relações do pastor. Eu também vou mostrar como Malafaia envolveu a família e até a igreja em rolos nos negócios. Talvez você não saiba, mas a figura do Malafaia carrega muitas contradições. A principal delas está na vida financeira dele. Os relógios Rolex, os carros importados, o jatinho e tantos outros detalhes mostram um típico milionário. Mas os documentos que eu reuni contam uma história bem diferente. O patrimônio em nome da família Malafaia é bem distante do esperado para uma família rica. Glória a Deus! Depois de passar meses investigando, eu posso te contar que existe uma enorme confusão patrimonial entre a pessoa física do Silas Malafaia, as empresas dele e as entidades religiosas que o pastor controla. É bem difícil separar o que é de Deus e o que é de César nessa história. Ou melhor, o que é da igreja e o que é do próprio Malafaia. Eu passei a ser pastor de igreja a partir de março de 2010. Todo o meu patrimônio anterior a isso. Eu era conferencista. Vendi mais de 15 milhões de livros, vendi mais de 2 milhões de palestras em DVD e recebi ofertas para dar palestras. Desde que eu sou pastor, meu patrimônio não aumentou uma vírgula. Livros, palestras, ofertas. O Malafaia diz que essa é a origem da fortuna dele. Mas tem uma grande distância entre o que o Malafaia diz e o que o Malafaia faz. Isso é outro lado da história. Não faltam fatos comprovados por documentos para mostrar isso. Eu fico rindo. Levanta, vamos lá, levanta para ver se tem alguma coisa. Se eu roubei a igreja ou se me completei com dinheiro de igreja. Em mais de uma oportunidade, o Malafaia registrou em documentos oficiais que a renda dele é de cerca de R$1 milhão por ano. Se, como ele mesmo diz, o patrimônio dele não aumentou uma vírgula, para onde vão esses milhões do Silas Malafaia? Só a Receita Federal pode resolver inteiramente esse mistério. Mas eu consegui achar algumas respostas no passado do pastor. Por isso, precisamos voltar no tempo. Vamos conhecer esse Malafaia do Velho Testamento. Você quer saber o quê? O que é que você quer saber? Fala o que você quer saber da minha vida. Não tem medo, rapaz. Não roubei, não enganei, não tripudiei. Há muitos anos, o pastor Silas Malafaia se vende como alguém que veio de baixo e conquistou o sucesso na marra, pela graça de Deus. Tanto na vida religiosa quanto na financeira. Silas Lima Malafaia nasceu em 58 e é o quarto filho do casal Gilberto e Albertina Malafaia. Ele nasceu na Tijuca, tradicional bairro da zona norte do Rio, mas foi criado mesmo no Largo do Tanque, em Jacarepaguá, na zona oeste. Hoje, Jacarepaguá é uma área de expansão imobiliária do Rio, mas nos anos 60 era praticamente roça. Era tão isolada do coração da cidade que os novos baianos foram para lá montar uma comunidade alternativa onde gravaram o clássico Acabou Chorare. Brasil, esquentai vossos bandeiros, iluminai os terreiros, que nós queremos sambar. Gilberto Malafaia, o pai dele, era militar da Marinha. Mais importante que isso, era pastor da Assembleia de Deus. Albertina, a mãe dele, era educadora e crente. O pastor Gilberto Malafaia, que é o meu pai. Gilberto Malafaia se converteu na Assembleia de Deus no fim da década de 30. A empolgação dele com a nova fé contagiou os parentes. A família Malafaia é exemplo de algo importante no mundo cristão. Em outras igrejas, como a Universal, as chances de ascensão de novos membros a postos de comando são maiores. As Assembleias de Deus têm um quê de capitanias hereditárias.
Pastores de renome muitas vezes deixam suas igrejas para os seus filhos. A minha família é uma família muito tradicional de pastores. Meu pai e seus irmãos, depois os filhos, né, eu e meus primos, e hoje meu filho e os filhos dos meus primos. O pai do Malafaia fundou a Assembleia de Deus em Jacarepaguá, que hoje está sob o comando do Silas Filho, neto do Gilberto e filho do Silas Malafaia. Então receba com um forte aplauso nosso pastor Silas Filho. Glória a Deus, a paz de Cristo, irmãos, amém? Silas Malafaia viveu uma infância pacata antes de se envolver com a igreja na adolescência. Eu vou chamar aqui a minha colega Juliana Dalpiva, colunista do ICL Notícias. Enquanto eu estava mergulhado no meio da papelada que ajudou a dar vida a essa história, a Juliana foi entrevistar o Malafaia. Ele marcou a entrevista no escritório dele na Taquara, no dia 21 de novembro de 2024. É lá que fica a sede de todas as empresas dele, do Império Malafaia. Funcionam nesse mesmo endereço a editora Central Gospel e a AVEC, entre outras empresas da família. Fica atrás da antiga casa do Fabrício Queiroz. Eu sou um cara de negócios, eu faço dinheiro, eu faço. Lembra dele, né? Aquele assessor do Flávio Bolsonaro que operava a rachadinha no gabinete dele. O amigo do Bolsonaro. Eu cheguei lá um pouco antes do horário que o Malafaia tinha combinado e quem me recebeu na guarita do estacionamento foi uma funcionária dele chamada Rose. Posso passar aqui? Pode. Obrigada. Você é? Rose. Vou levar vocês lá. Tá bom. É grande aqui, né? É. Aqui é o quê? Aqui é o estúdio, o pastor grava, e aqui é a editora Central Gospel e a associação fica ali. Eu preciso fazer uma explicação rápida para você entender do que a Rose está falando para Juliana. A Central Gospel é uma editora e gravadora evangélica que se tornou uma das maiores empresas do segmento cristão no Brasil. Ela foi peça central para dar origem ao Malafaia do Novo Testamento, que conhecemos hoje. É ela que ele usa para justificar a imagem de um empresário bem-sucedido e, por consequência, de milionário. Vendi mais de 15 milhões de livros, vendi mais de 2 milhões de palestras em DVD e recebi ofertas para dar palestra. Mas só tem um problema nessa história toda. A Central Gospel está à beira da falência. Já a associação que a Rose se referia é a AVEC, sigla para Associação Vitória em Cristo. A instituição acompanha o pastor em toda a sua trajetória meteórica de crescimento no mundo evangélico e vai aparecer em vários rolos envolvendo a vida do Malafaia. Hoje, a AVEC é tratada como um braço da Igreja do Malafaia que faz ações de caridade. Na verdade, a entidade foi criada lá atrás para bancar o programa de TV dele. Ao longo dos anos, serviu também a outros objetivos menos republicanos. Agora vamos voltar para a visita da Juliana. Aquele dia estava para sair o indiciamento do Bolsonaro no inquérito da tentativa de golpe de Estado. E como o Malafaia é próximo do Bolsonaro, eu estava até me preparando para falar com ele sobre isso, revisando as minhas notas. Mas logo o Malafaia chegou e a secretária dele levou a gente para dentro de um escritório amplo. Quando a gente se acomodou para gravar a entrevista, uma das primeiras coisas que eu vi na mesa do Malafaia era um bloco de notas com o brasão da Presidência da República. Pronto? Agora podemos começar. E lá na Tijuca, vocês moravam onde? Eu morava onde minha mãe mora até hoje, no Largo do Tanque, Jacarepaguá. Largo do Tanque, Jacarepaguá. Minha casa do meu pai tem 60 anos. Minha mãe mora até hoje lá. É tudo aqui no tanque. Tudo aqui, escola, tudo. Por esse trecho, você consegue ver que dá para definir o Malafaia como alguém que veio de uma família não muito abastada, estudou em escola pública a vida toda e morava em uma área periférica do Rio. Esse cenário não poderia estar mais distante do padrão de vida que o pastor construiu para ele e para sua família hoje em dia. O padrão de vida deles destoa bastante do que está registrado oficialmente como patrimônio. Eu fiz um pente fino nos cartórios. Só achei 4 imóveis em nome do Malafaia, da sua esposa e de seus 3 filhos, Silas Filho, Thalita e Thaísa. Também encontrei outros 3 apartamentos em nome da sua cunhada, Elba Alencar, que é CEO da Central Gospel. No papel, tudo isso vale apenas 7 milhões de reais. Talvez esse número pareça muita coisa para você, mas o Rio de Janeiro tem o metro quadrado mais caro do Brasil. É muito comum que um apartamento normal de 2 ou 3 quartos custe na casa do 1 milhão em várias áreas da cidade. Absurdo, vergonhoso! É um patrimônio compatível com uma família de classe média alta, nada que seja um sinal absurdo de riqueza. Nós trabalhamos e muito trabalho se perde.
Uma figura pouco conhecida fora da Assembleia de Deus é essencial para fazer a ponte entre o menino de origem humilde e o pastor que ficou milionário. Foi ele quem pavimentou a estrada para que aquele Malafaia do Velho Testamento se tornasse um Malafaia do Novo Testamento. Virasse pastor, aparecesse na TV e conquistasse prestígio no mundo religioso. Eu tô falando do pastor José Santos, presidente da Assembleia de Deus da Penha, bairro da Zona Norte do Rio. É uma das congregações mais tradicionais do Rio. Estou aqui enquanto o senhor permitir, porque a igreja não é minha. Eu sou tomador de conta, né? Silas passou a frequentar a igreja na Penha quando o pai se tornou próximo do pastor Santos, em meados da década de 60. As famílias se tornaram amigas e o Gilberto Malafaia virou braço direito do pastor Santos. Foi dele que recebeu a missão de abrir um novo templo em Jacarepaguá. Os laços entre as duas famílias foram sacramentados por 2 casamentos. Samuel, irmão mais velho do Silas Malafaia, se casou com a filha mais velha do pastor Santos, a Elizabeth. Meu irmão mais velho é casado com a irmã mais velha da Elisete. Então, a gente já se conhecia por família, porque meu pai era o vice-presidente da igreja. Silas e Elisete começaram a namorar ainda no início da adolescência. Ele tinha 14 anos e ela só 13 quando o relacionamento começou. O Silas e a Elisete namoraram por vários anos. Juntos, eles participaram de grupos jovens, pregaram pelas ruas e até integraram um conjunto musical gospel. Abraçava, beijava, como qualquer outro. Onde é que nós vamos parar? O namoro virou casamento em 2 de fevereiro de 80. Eu achei algumas fotos da cerimônia. O casamento foi um empurrão que faltava para o Malafaia, com apenas 21 anos, crescer no mundo religioso. No mesmo ano, Malafaia se formou em teologia, o que na época era raro entre pastores da Assembleia de Deus. Sua vida começou a mudar radicalmente em 82, mais precisamente em maio. Num intervalo de 31 dias, ele se tornou pai, foi ordenado pastor e estreou na TV. É incrível! Até então, Malafaia tinha que conciliar sua atuação na igreja do sogro com o trabalho. O senhor trabalhava com outras... Trabalhava, eu era vendedor. Quando eu abandonei, eu trabalhava na Elman Chips. Antes trabalhei numa empresa como corretor de seguros, depois fui trabalhar na Elman Chips, aí depois abandonei para ser pastor. Com 20 e poucos anos, o Silas se sentiu seguro para entrar no mundo do televangelismo, com o aval da igreja comandada pelo sogro. Televangelismo, como o nome já diz, é a prática da evangelização à distância, pelos meios de comunicação. Entendeu? Os primeiros exemplos surgiram ainda lá no século XIX, mas a prática se consolidou mesmo nos Estados Unidos a partir de 1920, com a popularização do rádio. Décadas depois, as pregações chegaram à TV e passaram a ser exportadas para outros países, entre eles o Brasil. Por aqui, a primeira a apostar no televangelismo foi a Igreja Universal. Em 78, entrou no ar na TV Tupi o programa O Despertar da Fé. Ele era apresentado pelo bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal, e pelo missionário R.R. Soares. Bom dia, Nordeste, bom dia, Brasil. Estamos iniciando, pela graça de Deus, mais um programa, O Despertar da Fé. Mas voltando ao Malafaia, dá pra dizer que ele viu na TV o futuro. Ele mesmo conta isso na entrevista pra Juliana. A gente assistia naquela época, que era o programa mais famoso, o americano Jimmy Swaggart. Communism may go down. O comunismo cairá. But this will stand. Mas esta palavra permanece. Democracy may go down. Um monstro esse cara na televisão. A gente assistindo, uma vez eu falei pro meu sogro, um dia eu vou entrar nesse negócio aí. Eu não era pastor ainda, eu tinha 18 para 19 anos. Aí ele brincou, sonha, garoto, sonhar faz bem pra saúde. Com o aval da igreja e o apoio de amigos, o Malafaia passou a rodar as TVs do Rio para negociar a compra de um horário para o programa dele. Acabou fechando com a antiga TV Record, que deu origem ao que hoje é a CNT. Isso é uma vergonha, é uma aberração. Em 82, entrou no ar o programa Renascer, comandado pelo Malafaia. Eu acreditava que a televisão era um instrumento muito poderoso de comunicação. E eu sentia que eu tinha uma vocação para chegar e fazer programa. E aos 23 anos eu entrei na TV. Quando fala dos primeiros anos do programa, o Malafaia sempre trata tudo como um grande perrengue. Eu sei o que eu passei para manter programa no ar. Vendi carro, não vendia mulher e filho porque não podia. Foi nesse contexto que o Malafaia fundou o que viria a ser a AVEC, que eu citei agora há pouco. O objetivo era reunir doações e ofertas para manter no ar o seu programa de TV. Essa narrativa do perrengue omite um nome crucial na trajetória dele: o de Sotero Cunha,
Até mergulhar fundo na pesquisa sobre o passado do Malafaia, eu nunca tinha ouvido falar do Sotero Cunha. No Rio de Janeiro eu tenho um amigo que não pôde vir, o irmão Sotero Cunha. Vocês sabiam que uma vez eu me despedi na TV há 9 anos atrás e Deus tocou no coração desse irmão para ligar para mim e dizer o que está acontecendo? Não tem dinheiro. Esse irmão manteve durante um ano inteiro do bolso dele todo o pagamento do programa Renascer. E até hoje é um colaborador. Esse agradecimento foi feito na comemoração de 10 anos do programa Renascer. O Malafaia alugou um grande teatro em São Paulo para comemorar o aniversário do programa. O formato imitava o que tinha de mais sucesso em termos de TV naquela época. Parecia o Domingão do Faustão, sabe? Tá pegando fogo, bicho! Tinha banda, plateia e até iluminação especial. Ele alternava agradecimentos, chamava convidados e fazia discursos. Logo no início, recebeu a própria família no palco, o que rendeu um momento fofo. Quero apresentar, como eu costumo dizer na intimidade, a minha tropa. Voltando um pouco no tempo, até meados da década de 90, o Malafaia era pastor auxiliar na igreja do sogro e um televangelista de sucesso. Mas nada disso fez com que ele ganhasse dinheiro de verdade. Ele mantinha o programa no ar com doações recebidas pela VEC, doações como as do Sotero Cunha. A paz de Cristo para todos. Com mais doações, ele conseguia ter mais exposição na TV. Com mais exposição na TV, ele conseguia mais fiéis. Imagina um camarada desse com um boi inteiro na mão. A peça que faltava era a editora Central Gospel. Central Gospel. Malafaia já tinha se lançado em diversos negócios. Teve, por exemplo, uma agência de publicidade gospel. O Malafaia também tentou lançar um Guaraná cristão, que não é o Guaraná Jesus. Guaraná Jesus! Também abriu uma loja de decoração. Você quer quebrar? Falei cerveja. Minha mulher nunca jogou na minha cara. Tudo mudou quando Silas Malafaia entendeu. Com mais fiéis, tinha uma reserva de mercado cada vez maior. Isso se provou verdade quando ele e a esposa Elisete fundaram a Central Gospel em 99. Central Gospel. Hoje a empresa vive momentos difíceis e luta contra a falência. Mas quando foi lançada, a Central Gospel foi um imenso sucesso. O Malafaia passou a cobrar dos fiéis para vender aquilo que ele já oferecia de graça na TV ou nas igrejas. Para adquirir esta e outras mensagens em vídeo, CD, cassete, DVD e livros, entre em contato com a Central Gospel. Central Gospel. Depois de um tempo, ele passou a lançar os livros de pastores americanos famosos. Também criou uma gravadora dentro da empresa, a Central Gospel Music. O Malafaia lançou os CDs de nomes importantes da música gospel, mas o principal hit da Central Gospel foi a venda de Bíblias de estudo. Além dos textos sagrados, as Bíblias de estudo trazem explicações que ajudam os fiéis a interpretar as escrituras. O pastor Silas Malafaia convida você a ler a Bíblia com ele através de porções diárias, sem ter de seguir a ordem dos livros. Ler toda a Bíblia agora se tornou ainda mais fácil. Central Gospel, impactando vidas, conquistando vitórias. Central Gospel. Em 2005, ele chegou a vender 100 mil Bíblias em uma só campanha. Cobrou a bagatela de R$120, parcelados em 10 vezes sem juros. Só com essa campanha, a Central Gospel faturou R$12 milhões. Com a correção monetária, cada uma dessas Bíblias custaria hoje R$330. Por mais de uma década, essa combinação entre público cativo nas igrejas e exposição na TV fez a Central Gospel bombar e movimentar centenas de milhões de reais. Mas isso começou a mudar no início da década de 2010. Em 2019, o pastor entrou na justiça para pedir a recuperação judicial da Central Gospel. Esse é o último recurso para evitar uma falência. A editora Central Gospel vai continuar. Eu só estou pedindo recuperação judicial para poder reestruturar essa empresa. Eu tive acesso ao processo de recuperação judicial da Central Gospel na íntegra. São milhares de páginas que correm uma vara empresarial do Rio. Ele foi concluído em 2024. A empresa passou por uma reestruturação, mas ainda precisa lidar com uma dívida de mais de R$30 milhões na praça. Essa papelada do processo não só revelava os detalhes da situação crítica da empresa, ela também escondia a primeira das janelas para conhecer realmente a vida financeira do Malafaia.
Eu tô falando das declarações de imposto de renda dele e da esposa dele, a Elisete. É a primeira vez que esse tipo de informação sobre o pastor vem a público. Antes de mais nada, eu preciso explicar uma coisa. Todo esse processo tá público na Justiça do Rio. Qualquer cidadão pode ler os documentos de cabo a rabo. Nada tá sob sigilo. Silas e Elisete são os donos da Central Gospel e é por isso que eles tiveram que entregar esses documentos para o juiz. As declarações de imposto de renda do casal Malafaia falam sobre o ano de 2018. Malafaia registrou várias fontes de renda modestas. Da Central Gospel, ele recebeu apenas R$36 mil, coisa de R$3 mil por mês, uma merreca. Também aparecem na declaração R$63 mil de outras igrejas, provavelmente fruto das suas atividades como conferencista. Mas um outro valor chama muito mais atenção: R$962.431,66. Meu irmão, fácil! É você ser mais um na multidão para conquistar o nada. Esse é o valor que o Malafaia declarou ter recebido da igreja dele em apenas um ano. Para ficar bem claro, a Assembleia de Deus Vitória em Cristo pagou ao Malafaia quase R$1 milhão. Eu vou dar um exemplo chulo. É mais que o dobro que um ministro do STF ganhava por ano em 2018. Você pode estar pensando, mas 2018 pode ter sido uma exceção. Vou te dar um spoiler. Não é exceção, é a regra. E eu posso cravar isso por causa de um outro documento que permanecia escondido até hoje. Em 2016, Silas Malafaia entrou na mira da Polícia Federal. Ele foi alvo de uma condução coercitiva e teve que prestar depoimento no âmbito da Operação Timóteo. Malafaia prestou depoimento e decidiu não ficar em silêncio, como era direito dele. Fala, diabo! Fala, capeta! Nesse depoimento, ele também contou que a sua renda mensal girava em torno de R$100 mil. E ainda falou que o carro que ele utilizava estava em nome da igreja. A vida financeira do pastor Silas Malafaia tem outra ponta solta e importante: as contas da Associação Vitória em Cristo. Além das pregações religiosas e do palanque político, o programa do Malafaia cada vez mais se tornava um grande comercial. É através dele que a AVEC e a Central Gospel se tornam quase uma coisa só. O Malafaia vendia de tudo. Dos últimos lançamentos da Central Gospel a parcerias que pudessem render um dinheirinho a mais. Os críticos do Malafaia sempre o acusaram de usar a fé das pessoas humildes para ganhar dinheiro. O pastor rebate, dizendo que isso é um estereótipo preconceituoso contra os evangélicos. É um jogo pesado para passar um preconceito para a sociedade de, primeiro, quem está na igreja é otário manipulado por um malandro. E segundo, o malandro é ladrão roubando dos fiéis. Ao mesmo tempo que milhões começaram a fluir pela Central Gospel, cada vez mais doações chegavam para a AVEC. A AVEC é uma entidade religiosa, por isso goza de imunidade tributária. Na prática, é como se o governo desse uma colher de chá para essas instituições para estimular atividades com impacto social positivo, ou ainda para garantir direitos fundamentais previstos na Constituição, como a liberdade religiosa. Esse tipo de instituição não paga impostos como uma empresa comum. É isenta de pagar uma série de tributos. É no nome da AVEC que foram registrados os 2 jatinhos milionários que o Malafaia já teve. Eu decidi ir atrás desses bens de luxo que o Malafaia utiliza. E durante a minha pesquisa eu encontrei um registro interessante em um dos muitos canais de entusiastas da aviação. Um desses canais atua no aeroporto de Jundiaí, no interior de São Paulo. Em meados de 2019, o canal registrou mais um pouso. Nada especial à primeira vista. E é possível ler o prefixo do avião: PT-LHC. O prefixo tem sempre 5 letras e é como se fosse a carteira de identidade de um avião. Entendeu? O jatinho conclui o pouso, faz um retorno na pista e passa novamente na frente da câmera para ir até o hangar. Dessa vez é possível ver um adesivo em destaque, entre a janela do piloto e a porta. É uma frase: favor de Deus. Aquele youtuber não sabia, mas tinha feito uma das poucas imagens do jatinho de Silas Malafaia em ação. Por paixão ou por seus princípios? Resolvi narrar pra você essa história aparentemente banal por um motivo. Ela é um bom exemplo de como o pastor Silas Malafaia opera. Ele usa o patrimônio em nome da igreja para fins particulares. Com o prefixo do jatinho, é possível consultar o registro dele na Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Você descobre que ele é do modelo Cessna Citation 3, pode levar até 11 passageiros e foi fabricado em 86.
Também tá lá que ele não pode ser usado para fins comerciais, como táxi aéreo. Mas o principal é o seguinte: apesar de ser usado rotineiramente pelo Malafaia, o jatinho não tá no nome do pastor. Ele foi registrado em nome da AVEC, a Associação Vitória em Cristo. A entidade movimenta dezenas de milhões de reais por ano, mas as contas dela são uma verdadeira caixa preta. Tem muitas menções do Malafaia ao jatinho, seja em entrevistas ou mesmo nas pregações dele. É impressionante. Toda vez que o Malafaia fala do jatinho, ele se irrita. O avião não é meu não, é do meu ministério. Tem nome da Associação Vitória em Cristo. Eu não sou dono do avião não. Eu não tenho dinheiro para comprar avião. Anos depois, em 2018, o jornalista Roberto Cabrini apertou o Malafaia sobre o jatinho numa entrevista para o SBT. E aí arrancou do pastor uma promessa curiosa. O senhor nunca usou avião para fins particulares? Não, eu uso para os fins da associação. Isso aí. E se um dia eu usar para meus fins particulares, é que eu vou pagar o combustível e as despesas do avião. A linha que separa os interesses da igreja e os interesses particulares do Malafaia é cinzenta, para dizer o mínimo. Em 29 de maio de 2019, um fotógrafo flagrou o avião do Malafaia se preparando para decolar no aeroporto do Galeão, no Rio. Naquele dia, ele saiu do Rio e foi até Fortaleza. Malafaia e a esposa dele, a Elisete, participaram de uma conferência na Igreja Batista Comunidade do Amor, hoje rebatizada como Igreja Seven. Esse aqui é o reverendo Munguba Júnior, que comanda a igreja, falando no culto daquele dia. Maravilha! Eu quero que você me ajude a receber nesse momento o pastor Silas Malafaia e a Elisete Malafaia. Vem aqui os dois, por favor. Essas atividades como conferencista rendem um bom dinheiro para o Malafaia. Quem ganha com isso? A igreja ou o próprio Malafaia? É difícil entender por que a associação de uma igreja precisa de um jatinho executivo, mas é mole entender por que um ricaço quer ter um. Quem vai querer ficar na fila de aeroporto quando o dinheiro deixa de ser uma preocupação, não é mesmo? E quando eu perguntei sobre isso pro Malafaia, ele me respondeu assim: Ô amigo, o avião foi feito para utilizar em questões espirituais, irmão. Eu, quando vou pregar, eu estou pregando. Sabe qual é a função da AVEC? Quer ler a função da AVEC? Promover a pregação do evangelho. Quando eu vou num culto, eu não vou para passear, eu vou para cumprir a minha função. Para os críticos do Malafaia, os jatinhos são um exemplo de ostentação. Mas ele responde assim: Não tô nem aí para blogueiro e site de ímpio travestido de crente que vai meter o pau. Pode falar! Na escola de teologia de Silas Malafaia, fiel que questiona práticas de corrupção dentro da igreja é fulminado por Deus. Simples assim. Não toque ungido de Deus. Rapaz, aprenda isso. Eu já vi gente morrer por causa disso, irmão. Irmão, já vi gente morrer. Eu tô falando aqui. Eu já vi gente morrer. E não bastou falar que já viu gente morrer. Como sutileza não é a especialidade da casa, o Malafaia resolveu ser ainda mais direto para terminar essa pregação. Meu irmão, não toma atitude contra pastor, não entra nessa furada, não vai. Se ele vir contra mim, ele vai perecer. Se ele vir contra mim, Deus vai tirar a vida dele. Esse culto foi transmitido nas redes sociais da igreja. A fala do Malafaia causou indignação e acabou virando tema de críticas na imprensa. Pastor... É muito séria mesmo. É muito sério isso que o senhor está falando. A reação fez ele recuar e até apagar o vídeo. Mas a internet não perdoa e é fácil encontrar esse trecho até hoje. Essa visão de mundo talvez ajude a explicar por que o Silas Malafaia se sente à vontade para usar a igreja dele e a AVEC como quer, inclusive para colocar nelas e não no CPF dele boa parte do patrimônio que ele utiliza. Até os carros da família ficam em nome da igreja ou da associação. Certamente os fiéis da igreja, os doadores da AVEC, não sabem que essas entidades são usadas para isso. Mas essa não é a única coisa que a família Malafaia omite em relação à AVEC. Não mexe comigo, não. Em 2013, a Receita Federal sacou que tinha alguma coisa errada nas contas da entidade do Malafaia. Abriu um processo e intimou a AVEC a apresentar uma série de documentos, entre eles os livros caixa. É neles que são registradas as receitas e as despesas da entidade. O Malafaia não conseguiu provar que estava tudo certo e em 2015 veio o resultado. A Receita Federal suspendeu a isenção fiscal da AVEC referente ao ano de 2010. E pior, multou a entidade em mais de 25 milhões com base no valor de impostos que ela deveria ter pago se não tivesse imunidade tributária na época.
O advogado do Malafaia recorreu e o caso foi parar no CARF. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é a última instância em que os contribuintes podem recorrer de punições impostas pela Receita. Eu até tentei conseguir a íntegra desse processo, mas a Receita negou. Alegou que os documentos se encontravam protegidos pelo sigilo fiscal da AVEC. Porém, a decisão final do CARF pode ser lida por qualquer um. E é uma verdadeira bomba. O órgão entendeu que a AVEC cometia uma série de irregularidades em suas contas. Para começar, um número que vai te fazer cair da cadeira. Só em 2010, a AVEC declarou ter recebido quase 98 milhões de reais em doações. Hoje, isso seria o equivalente a 215 milhões de reais. A Receita mandou a AVEC apresentar os comprovantes de doações acima de 100 mil reais. Segundo os auditores, só esses valores acima de 100 mil reais representavam 60% de tudo que a AVEC recebeu em 2010. Portanto, apenas esses grandes doadores repassaram para a AVEC quase 60 milhões de reais em apenas um ano. Haja generosidade, né? E como transparência não é o forte da AVEC, a entidade se recusou a informar quem eram esses doadores tão generosos. Ninguém te obrigou, então seja fiel à sua decisão. E tem uma outra questão que foi apontada pela Receita. Os fiscais comprovaram que parte do dinheiro da AVEC era usado para pagar despesas fora das regras para instituições sem fins lucrativos. A investigação também descobriu que a AVEC pagava até mesmo curso e faculdade para Lívia Malafaia. Ela é filha do deputado Samuel Malafaia e sobrinha do Silas. A Lívia até hoje ocupa um cargo de diretora na AVEC. Também foram encontradas várias outras despesas sem justificativa legal. A decisão do CARF não lista todas elas, só dá alguns exemplos. Mas nessa relação tem vários pagamentos em cartões de crédito que somam mais de 34 mil reais. Uma fatura da rede de hotéis de luxo Le Canton dava quase 57 mil. Por fim, a Receita citou uma pequena parte das despesas para a retransmissão do programa do Malafaia e para publicidade. Só nas notas listadas tinham despesas de mais de 320 mil reais. E isso nem envolve as principais emissoras em que o pastor comprava horários. Somos influenciáveis. Essa falta de transparência com doações de valor tão alto não passa lá muita confiança. Só que o Malafaia tem uma outra versão pronta para rebater os achados da Receita Federal. Ele chama tudo de perseguição política. Ele falou disso na entrevista que deu para minha colega Juliana Dalpiva, colunista do ICL, em novembro de 2024. Isso é a briga que eu tô, isso foi Dilma. Isso é 2010. Isso é 2010. Eu tô numa guerra, sabe? Perseguição, uma banda, uma safada. Eu não acho, não, eu tenho que achar é uma perseguição bonita, 2013, de 2010. Ainda tá lá. Mas o relatório ainda tá lá? Ainda tá na Joana. Eu ia perguntar, porque assim, diz que recebeu 90 milhões de doações, o que dá cerca de 210 hoje. E fala que se negou a revelar, aqui, pelo menos durante a investigação, dizia que a AVEC se negou a revelar a origem do dinheiro. Que conversa fiada é essa? Tá lá na Receita Federal, tudo falácia. Se a Receita Federal quer saber o que entrava na associação, pega lá, ela mesmo. Isso é papo, minha filha. O Malafaia fala em perseguição, diz que está disposto a ir pro pau até o fim e tudo mais. Mas essa suposta certeza de que vai ganhar a briga tem muito de bravata. Depois dessa treta com a Receita, o Malafaia viu que era melhor se afastar do comando da AVEC. Ao menos no papel. Quem assumiu a presidência da associação foi o Silas Filho. Oferecendo diversos serviços para abençoar aqui a nossa comunidade. Pro Malafaia, tá tudo certo com o uso que ele faz da igreja e da associação. É uma benção. Mas essas práticas são motivos de críticas entre muitos evangélicos. Eu fico imaginando o que diria sobre isso o pastor José Santos, sogro e grande incentivador da carreira do Malafaia no mundo cristão. Eu aprendi isso com o meu saudoso pastor, um homem de mais de 50 anos de ministério e muito abalizado. Ele disse para mim, me ensinou isso: Silas, não importa quanto entra na igreja, não importa qual é o tamanho do salário do pastor, o que é seu você faz o que você quiser, o que é da igreja não toque. Eu já te dei muitos motivos para questionar se o Malafaia aprendeu mesmo a lição dada pelo sogro. Nossa! E ainda tenho mais um: o gosto do pastor por carros, sobretudo os importados. Eu entro na minha editora,
Aí tem um Mercedes E500 com laço vermelho em cima. O que é isso aí? Fulano de tal, não vou dar o nome dele por uma questão até de proteger. Claro. Fulano de tal mandou de presente. Ele mandou um Mercedes E500 blindado na Alemanha. Valor da nota fiscal daquela época, R$440 mil. Eu ganhei. Hoje mais de 1 milhão. Eu ganhei. E aí eu dei de oferta na igreja. Porque eu quis dar. Ele falou isso em uma entrevista para o podcast Inteligência Limitada em julho de 2024. Eu tive acesso aos registros de veículos em nome do Malafaia, da sua esposa Elisete, da Central Gospel e das instituições religiosas dele. Os dados voltam até carros emplacados no fim da década de 80. O carrão não aparece nesses registros que eu consegui, então não dá para saber ao certo como e quando foi doado para a igreja. Até recentemente, o Malafaia circulava com um Jeep Commander. A SUV pode custar mais de R$300 mil dependendo do modelo. Eu preciso te contar que eu achei o documento dessa nave. O carro importado estava no nome da igreja. O fato do Malafaia usar frequentemente a igreja e a AVEC para registrar os seus carros me chamou a atenção. E eu fui correr atrás para entender por que isso acontece. Ô amigo, essa é uma pergunta sua que eu fico até com vergonha, mas vou ter que responder. Por que eu não registrei o avião em meu nome? Por que eu não registrei um Jeep Comando em meu nome? Porque não são meus. O que é meu está registrado em meu nome. O Jeep é da igreja, Assembleia de Deus Vitória em Cristo. E qual é o problema? Esse era o carro particular do Malafaia, usado por ele para rodar pelas ruas do Rio de Janeiro. Mas para ele, isso não tem problema nenhum. A questão é a seguinte: quem decide o que a igreja compra é o dono dela. No caso, o próprio Malafaia. Na mesma entrevista em que respondeu sobre o jatinho, o Malafaia saiu do sério uma outra vez. Ele usava o palanque do SBT para rebater uma matéria da revista americana Forbes, que o listou como um dos pastores mais ricos do Brasil em 2013. A revista errou e disse que o patrimônio do Malafaia era de mais de 150 milhões de dólares. Para rebater a Forbes, o Malafaia mostrou na TV alguns dados do imposto de renda dele. Ele só não esperava tomar essa invertida aqui do Roberto Cabrini. Ele disse que eu tenho 150 milhões de dólares. Mas essa declaração contempla possíveis laranjas? Como? Como é que eu vou usar laranja para esconder 150 milhões de dólares? Ficou nervoso. Eu não achei nenhuma pessoa atuando como laranja do Malafaia. Mas como os carros e os jatinhos exemplificam bem, é um fato que parte dos bens particulares do pastor são colocados em nome da Assembleia de Deus Vitória em Cristo e da AVEC, e não no nome dele. Essa vida de luxo, com jatinho, carros importados e milhões fluindo de um lado para o outro, hoje é usada pelo Malafaia como propaganda. Ajuda a fixar a ideia de que quem contribuir financeiramente com ele vai ter a ajuda de Deus para conquistar o sucesso financeiro. Agora, você já conhece quem Silas Malafaia é de verdade. Sabe das contradições, da vida financeira cheia de histórias mal explicadas e das posições políticas controversas, para dizer o mínimo. Porque ele não foi indiciado! Formação aqui capaz de mudar realmente o rumo das coisas. Cara, assim, eu sou um cara até suspeito para muita gente para falar isso, porque eu dei uma guinada forte na minha vida, né? Eu trabalhava no mercado financeiro, era sócio de banco de investimento, e hoje em dia eu dedico a minha vida a essa questão de entender a questão da desigualdade, de lutar contra a desigualdade, de tentar lutar contra esses pilares de o modelo educacional que a gente tem, o modelo de mídia, o modelo de propaganda e o modelo financeiro, né? Essas denúncias que a gente faz em relação aos bancos, etc. Mas parece que o Malafaia, ele consegue mudar mais do que todo mundo, né? E parece que está sempre escolhendo aquele que está no poder. Quando vocês foram conversar com ele sobre esse negócio, mas vem cá, tu foi Brizola, tu foi Lula, tu foi Aécio, tu foi Dilma, tu foi isso, tu foi aquilo, tu foi Bolsonaro. Vem cá, ele não fica nem um pouco constrangido com isso? Ele tem uma justificativa que é até surpreendentemente coerente. Assim, você pergunta do PT, por exemplo, para ele, ele foi parte do conselhão do Lula, né? Assim, ele fez parte do conselhão? Fez parte do conselhão do que o Gerdau, a galera toda fazia? Isso na entrevista. E aí ele fala que, mas na época eu apoiei, porque o PT não falava dessa pauta de costumes, entre aspas. Depois é que começou e aí ficou uma coisa, inconciliável, digamos assim.
que ele até usa como argumento formal para o rompimento dele com o PT, justamente esse PL da homofobia que a gente estava falando. Que ele esquenta na entrevista, o momento em que ele dá uma... com ele. Da minha entrevista com ele, que ele esquenta é quando ele vai falar disso, exatamente. Porque aí eu questiono ele sobre o fato de que o Bolsonaro, por exemplo, o Bolsonaro esquece, tá, gente? Mas, em determinado momento da vida dele, ele chegou a dizer que o direito ao aborto, por exemplo, né, é uma escolha da mulher. Ele deu essas aspas. Inclusive, admitiu numa entrevista que ele próprio tinha vivido isso no segundo casamento dele, no caso, o Jair Renan. O Jair Renan foi uma discussão entre ele e a então mulher dele, a Cristina, se eles iam ter o filho ou não. E aí, claro, ele esqueceu, isso já não aconteceu mais na trajetória de Jair Bolsonaro. Você pergunta pra ele... Como é que é? Ataque, negue e cante vitória. E cante vitória era a palavra. E aí, a hora que eu questiono o Malafaia, mas o Bolsonaro já disse isso, ele não nega, não. Ele fala, não, mas veja, ele mudou, ele amadureceu, ele entendeu viu o que estava por trás, não sei o quê. E aí ele vai ajustando o discurso. Mas um dos momentos em que ele perde um pouco ali a linha que ele levanta, né, é quando você começa a apontar exatamente esse tipo de contradição que você falou, sobre um dia ter apoiado um, outro dia ter apoiado outro, uma hora tá falando uma coisa, depois tá falando outra. Que é até engraçado, a gente viu no documentário também, ele fala isso, que a maior injustiça é falar que o Bolsonaro nem sempre defendeu essas pautas conservadoras. Assim, Bolsonaro durante décadas no Congresso foi um sindicalista de militar, assim, a gente sabe disso, isso está documentado. Mas ele fala que não, parece que o Bolsonaro de 89, de 90, já falava o que ele fala hoje. E tem um outro momento de contradição dele, que nós não falamos ainda, que eu acho que também tem a ver com a questão financeira, que é onde, sabe o que a gente, seria muito importante do que acontecesse, que era, existe um limite da investigação jornalística, né? Nunca teve uma quebra de sigilo do Malafaia em nenhuma das investigações que aconteceram até esse momento. Ele chegou a ser indiciado por lavagem de dinheiro dentro de um caso que apurava uma questão de problemas de desvio de royalties de mineração. De royalties de mineração, por causa de uma doação. Só que o que acontece? Quando eu estou na entrevista com ele, eu pergunto sobre esse caso, falo, ali tem um trechinho no documentário, no podcast também tem mais, e quem quiser ver na entrevista na nossa plataforma está na íntegra. Eu pergunto a ele sobre esse caso, pergunto sobre a falta de declaração da origem desse dinheiro. São 55 milhões de reais, certo? Só para explicar rapidamente, assim, a entidade dele, em 2010, declarou ter recebido 98 milhões em doações. Isso é uma dúvida, para eu poder... Eu ia te perguntar, a AVEC, Associação Vitória em Cristo, qual a relação dela com a Assembleia de Deus? Então, ela é tratada como se fosse o braço beneficente da igreja. Da Assembleia de Deus. Só que ele criou isso muito antes de ter a igreja, porque assim, era um lugar onde ele reunia doações para bancar o programa de TV dele. E aí ele foi mudando de nome, conforme o programa mudava de nome também, e chegamos hoje à AVEC. Ele declarou esse valor em 2010, que ela teria arrecadado 98 milhões de doações. Assim, só para o pessoal ter ideia, isso hoje dá quase 230 milhões corrigidos. Isso em um ano. Mas a dúvida é a seguinte... Todos os templos da Assembleia de Deus no Brasil, tudo que entra passa pela AVEC? Não, só da igreja dele, que a igreja dele é uma Assembleia de Deus à parte, né? Essa é a minha dúvida. Então só da dele foram 98 milhões? Em doação, mas isso não é nem para a igreja, isso é para a entidade, é para a obra da entidade. Não é da igreja. Não é da igreja? Não é só da entidade? Não é dízimo só da entidade. Não é dízimo. Pra você ter ideia, isso era maior do que o orçamento de assistência social de várias capitais do Brasil naquele ano. Assim, Porto Alegre, Fortaleza, gastaram menos em assistência social do que ele arrecadou com a entidade. E aí, ele sempre fala, e fala até hoje, está nas entrevistas, está nos áudios que ele mandou, porque a gente arrecadava valores pequenos por boleto bancário dos fiéis e tal, tudo mais. Essa era a justificativa dele. Só que a Receita descobriu que desses 98 milhões, 60% mais ou menos vinham de doações acima de 100 mil reais, que ninguém sabe a origem, ele se recusou a informar a origem para a Receita e que, inclusive, tem doações de dinheiro vivo. E aí eu vou até explicar para as pessoas que estão nos assistindo, porque o Malafaia ele tenta brincar, tenta fazer confusão com os conceitos para poder, na cabeça das pessoas, criar uma confusão matemática. Então, o que ele argumenta naquele vídeo que ele diz que vai explicar tudo? Ele fala assim, olha só, se tem, eu vou inventar aqui, 100 mil pessoas que doaram, se 60% doou mais de 100 mil, a gente está falando que 60 mil pessoas vão ter doado 100 mil. Então, só isso
Não é isso que está dizendo. O que está dizendo é o seguinte, que 60% deste valor inteiro foi doado com doações de mais de 100 mil reais. Então, se você tiver uma doação, que vamos supor, se o total são 100 milhões, arredondando, se tem uma doação de 60 milhões, já está feita a conta. Você só precisa de uma doação, porque aí 60% deste valor foi com doações acima de 100 mil reais. Então, ele faz essas artimanhas para confundir a cabeça das pessoas e tentar desmontar o negócio, entendeu? Que não tem nada de errado o que o Igor falou. Não identificadas e até do exterior. Doações que também vieram do exterior. Doações do exterior e doações em dinheiro vivo, que inclusive, a gente estava contando a coisa dos áudios, para além da reação e tudo mais, é um ponto importante. É a primeira vez que ele admitiu que ele, de fato, recolhia doações em dinheiro vivo para a entidade dele. Na entrevista, para mim, ele tenta dar uma fugida. Ele sempre negou. Ele negou, ele fala, não, mas não era dinheiro na mão, era boleto. E aí, quando ele é confrontado com isso de novo, ali nos últimos dias antes da reportagem sair, aí ele admite, não, irmão, o que era de dinheiro vivo é muito pouca coisa. E aí, quem vai falar agora, eu dei um tapa aqui no microfone, vocês em casa devem ter ouvido um assim, né? Mas quem vai falar agora é o Eduardo, com 20 anos de experiência sentado nas mesas dos bancos de investimento. Eu não estou me referindo ao Malafaia especificamente. Então, primeiro, eu quero deixar isso muito claro, antes até. Eu não estou me referindo especificamente ao Malafaia. Mas qual é a grande preocupação de qualquer estrutura, seja ela uma igreja, seja ela um estacionamento, seja ela um posto de gasolina, onde você diz receber muita coisa em dinheiro vivo? É porque quando você recebe muita coisa em dinheiro vivo, como, por exemplo, estacionamentos dizem receber, você cria uma possibilidade de lavar dinheiro muito grande. Então, por exemplo, as pessoas compram um estacionamento para lavar dinheiro porque ninguém tem lá uma câmera que fica fiscalizando quantos carros entraram naquele estacionamento. Então, podem ter entrado 10 carros no estacionamento, o dono do estacionamento dizendo assim, entraram 100 carros. Então, ele cria uma origem para o dinheiro de 100 carros, o dinheiro dos 10 carros ele põe, e aquela diferença dos 90 carros, ele põe o dinheiro sem origem e cria origem. Quando você cria estruturas que também possibilitam receber dinheiro de fora, não estou falando do Malafaia, estou falando das estruturas. Não estou falando dele especificamente, estou falando de estruturas. Qual a possibilidade que você cria? Muito do dinheiro de atividades ilícitas, estamos falando de tudo, de drogas, prostituição, de um monte de coisa que você tem, é dinheiro também que é recebido em dinheiro vivo. Esse dinheiro sai do país. Esse dinheiro sai do país e vai para contas em paraísos fiscais. Antigamente, no mundo inteiro, você tinha paraísos fiscais onde não precisava declarar absolutamente nada. Não pagava imposto, mas o problema não é nem só pagar imposto, é não declarar a origem do dinheiro. Então, tinha muito dinheiro de crime, etc. Vários países do mundo passaram a controlar isso, mas ainda existem vários lugares do mundo onde você não precisa declarar a origem nenhuma do dinheiro. E aí, normalmente, é dinheiro de crime, dessas coisas todas. Só que o dinheiro está lá fora. E o negócio de muitas pessoas que cometem o crime, os negócios deles, a influência dele, a necessidade do dinheiro está aqui. Então o cara quer comprar o iate aqui. O cara não quer comprar o iate numa ilha que fica lá no Mediterrâneo. O cara quer comprar o iate aqui. Então ele precisa trazer o dinheiro de volta. Então muitas vezes o dinheiro que a gente vê entrando como se fosse um dinheiro estrangeiro em várias estruturas, não é um dinheiro estrangeiro. É um dinheiro brasileiro, ilegal, que saiu e entrou de novo no país para poder fazer as atividades, só que de uma maneira legalizada. Entendeu? Eu não quero fazer nenhuma acusação, porque a gente não tem uma base para dizer que ele recebeu dinheiro de modo ilegal, a gente não sabe exatamente a origem, como a gente não sabe a origem. Eu falei, fiz questão do disclaimer. É que eu quero dar uma outra informação com relação a isso. A gente não tem como dizer que o dinheiro que ele recebe é de uma origem suja, porque justamente ele nunca disse de onde veio essa origem. Ele fala que é doação. Mas ele comprou um apartamento nos Estados Unidos em algum momento. Ele também vendeu esse apartamento em algum momento. Isso surgiu nas entrevistas, ele disse que declarou.
Mas toda a renda dele é dentro desse contexto dessas doações. A gente não sabe maiores detalhes disso. Só uma investigação em que ele fosse instado a realmente responder essas questões, até porque na única investigação da Operação Timóteo que ele foi alvo, ele foi acusado de lavagem de dinheiro por causa de uma doação de R$100 mil de um advogado que estava envolvido no tal do esquema, mas não quebraram o sigilo dele, então você não consegue chegar, né, em nenhum detalhe. Agora, por que a gente faz essa investigação toda, né, Igor? O Malafaia confunde tanto o patrimônio dele, o CPF dele, o CNPJ da igreja e da associação, para tudo que ele faz. Então, essa pauta o Igor traz para a gente, quando a gente começa a trabalhar junto aqui no ICL em março do ano passado, porque o Malafaia estava financiando as manifestações golpistas em defesa de Jair Bolsonaro. E ele diz o quê? Primeiro, ele ia usar dinheiro de quem? Da associação, né, Igor? Ele fala 10 dias antes da manifestação que ia bancar com dinheiro da associação. Isso gera um escândalo, porque afinal de contas é dinheiro de fiéis de uma igreja que está bancando um ato golpista. Só uma dúvida, a VEC paga imposto ou não? Não, não paga imposto. Não, cara, isso é uma... Quanto que você falou em 2000? 98 milhões. Não é possível, cara. Só em 2010. Ouviu, galera? Vamos lá, num documentário desse a gente traz um monte de informação que vai muito além do documentário. Uma associação, que é um braço de uma igreja, a gente está falando no Brasil, são literalmente dezenas de milhares de igrejas. Na verdade, só evangélicas, são mais de 120 mil. Católicas, mais de 80 mil. A gente está falando de igrejas, templos, não sei o quê. Cara, a gente está falando de um caso aqui, gente, quase 100 milhões de reais. E que é essa empresa que tem jatinho, carros de luxo. E, cara, não paga nada de imposto. Isso é uma maluquice, cara. Mas é assim que funciona no Brasil, em alguns lugares do mundo. Mas é escandaloso. Mas, assim, eu acho que é importante, tem duas coisas aí. Não só a gente não sabe a origem do dinheiro, como a gente também não sabe o destino dele. A gente tem esse bolo de 98 milhões. O que isso pagou? Ninguém sabe. Assim, eu também não quero fazer acusações porque, enfim, a gente não é o nosso papel. Mas, sim, você pensa, ele tem outras empresas. Será que essa entidade contrata as empresas dele? E esse dinheiro acaba voltando pelas empresas? Não sei. Também ninguém sabe. E, assim, isso era uma coisa importante de ser investigada, porque não é uma boa governança, para dizer o mínimo. Então, assim, para onde o dinheiro vai também é importante da gente saber, né? E tem uma outra coisa, aproveitando, Edu, que você é um dos maiores economistas do país, teve em mesa de bancos de investimento. Você conhece alguém que tem uma renda milionária e não acumule nada de poupança, de patrimônio, coisa ao longo de 10? Isso é uma maluquice que tem no... Cara, e aí... Centavo. Vale pro Malafaia. 1 centavo, seu patrimônio aumenta 1 centavo. Não, isso é uma maluquice. Vale pro Malafaia e vale pro um monte de... Quando eu vejo, cara, assim, declaração de patrimônio de um monte de político, que são esses coronezões de norte a sul que a gente tem aqui, e aí tu vai ver as declarações do cara, pô, R$1 milhão, 500 mil reais, 800 mil reais. Eu não tô falando daqueles que tem de 20 mil, 30 mil, que tem um Monza, sabe como é que é? E não é isso? Tem uns caras que tem um negócio assim, tipo, tem um Monza e não sei o quê, né? Que é um Corsa, né? Corsinha 99. Corsinha. Pô, cara, eu vejo esse negócio e falo assim, cara, é tudo uma grande palhaçada, né? É tudo uma grande palhaçada. É tudo um finge, eu finge que te engano e tu finge que acredita, né? Mas, cara, ó, parabéns. A gente, pô, teve, assim, foi sensacional esse encontro hoje.